Olá, hoje nós vamos para o tema 3 de Administração Pública, Estrutura e Reforma do Estado, Governança e Governabilidade. Vamos entender um pouquinho mais sobre essas questões. É preciso dizer que o Brasil é uma república federativa. Ela é federativa, ela é presidencialista e o exercício do poder governamental, é atribuído a órgãos distintos e independentes, que são todos submetidos a um sistema que, entre aspas, garante o cumprimento das leis. Ao menos posso afirmar, deveria garantir o cumprimento das leis. Bom, então vamos repassar isso. Por que o Brasil é república? Porque o chefe de Estado é eleito pelo povo e tem um mandato determinado por período de tempo. E aí, de tanto em tempo, no nosso caso atualmente de 4 em 4 anos, certo? Nós temos uma nova eleição para chefe de Estado, para presidente do país. O Brasil é presidencialista, porque o presidente da República é chefe de Estado e é chefe de governo. Existem situações, outros países, onde ele pode ser chefe de Estado, mas não ser chefe de governo. Tá? Então, no Brasil, somos presidencialistas porque o nosso presidente é chefe de Estado e é chefe de governo. E somos uma república federativa, o que significa dizer que os estados têm autonomia política. Não tanta quanto já tiveram, não tanta quanto nos Estados Unidos, como no México, mas os estados têm autonomia política. Tá? Eles não dependem politicamente do governo, dependem financeiramente do nosso modelo, mas não dependem politicamente do governo central da nação. Como eu expliquei lá na primeira videoaula, durante o período dos militares nós tivemos apenas 2 partidos. Mas depois desse período, com o fim desse período, nós voltamos ao sistema pluripartidarista. E hoje nós sentimos uma dificuldade muito grande, uma necessidade de diminuir a quantidade de partidos. Você pode observar aí na imagem uma série de logotipos, de partidos diferentes, alguns que a gente não consegue nem reconhecer, alguns com a representatividade bem mínima. E nessa última eleição foi já determinado, já está valendo uma cláusula de barreira que vai fazer com que os partidos que não tenham uma determinada representatividade na Câmara dos Deputados Federais, certo? Eles tenham que ser extintos. Então nós vamos observar aí no futuro breve alguns partidos se fundindo, alguns partidos se juntando para que a lei seja cumprida, o que é uma vantagem porque nós temos uma abertura enorme com relação aos partidos. Existem partidos chamados partidos nanicos, que às vezes vêm atrás apenas da verba de representatividade. Muitas vezes eles têm praticamente um dono, um político já. A partir de 1995, teve no Brasil o início de uma reforma do Estado, a chamada Reforma da Gestão Pública de 1995, que veio com a publicação do Plano Diretor da Reforma do Estado, que foi enviado para o Congresso Nacional e que se transformou já em 1998 na tal da Emenda 19. O objetivo da reforma proposta era contribuir para formar um aparelho estatal forte e eficiente, que até hoje é uma grande falha que nós temos. E ela trabalhava a partir de 3 dimensões. A dimensão institucional legal, a dimensão de gestão e a dimensão cultural. Tá? Então, essas 3 a gente vai detalhar um pouquinho. A primeira dimensão é a dimensão institucional legal. E qual era o objetivo dela? Era criar um novo formato para o Estado, a fim de descentralizar o poder, descentralizar as decisões e assim tornar o processo de gestão do Estado mais efetivo.
Entre as novidades propostas vieram as agências executivas, as agências regulatórias e as próprias organizações sociais, que surgem no âmbito legal nesse momento, aí na emenda 19, que traz a reforma de 1995. A segunda dimensão é a dimensão da gestão, que vem trazendo para a reforma uma ideia de maior autonomia e a própria introdução de 3 novas formas de responsabilização do gestor público. Tá? Já falamos desse assunto e aqui vem uma nova proposta para isso, que é a administração dos resultados, a competição administrada por excelência e o controle social. O controle social nós já vemos abordado, agora estamos trazendo 2 novas a partir dessa reforma, da emenda 19, da reforma de 95, que são a administração por resultados e a competição por excelência. Além disso, ainda se propõe, dentro da dimensão da gestão, a substituição parcial dos regulamentos rígidos, da supervisão e dos processos de auditoria, porque isso é uma característica da administração burocrática, que, como nós já falamos anteriormente, continua sendo a tônica da administração no Brasil. Só que desde o século passado já se percebia que isso era um atraso, os países mais desenvolvidos do mundo já partiram para um outro modelo, né, sem tanta burocracia, nós ainda estamos muito presos a essa burocracia, mas desde o século passado que nós já tentamos diminuir essa burocracia a partir desse momento aqui. A terceira e última dimensão, a dimensão cultural, ela propõe uma mudança dessa visão que se tem da gestão pública. Tá? Essa administração burocrática que nós praticávamos e continuamos praticando, certo? Ela parte de uma desconfiança geral. A burocracia vem para evitar os problemas, para evitar os desvios. Tá? Então a ideia dessa dimensão cultural é mudar isso, ainda que a confiança não seja restrita, porque ela não pode ser, a gente está falando do erário público, então a gente precisa ter o cuidado, né, para controlar isso socialmente, mas que essa desconfiança geral diminua, que a gente parta para um modelo onde exista mais confiança entre os entes que interagem. É preciso lembrar também que um dos fundamentos essenciais da reforma de 95 é a ideia do Estado mínimo. Aquela ideia que nós já falamos sobre o Estado fazer, executar, operacionalizar tão somente, exclusivamente, as tarefas que lhes são indispensáveis e deixar o restante das tarefas que no modelo do bem-estar social ele executava também, deixar isso para o terceiro setor, o emergente terceiro setor.